Pois é, vitória do Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. Estreia no Campeonato Paulista, alguns reforços estrearam. Nós vamos falar do jogo da estreia desses reforços e dele, que foi o destaque da partida, o craque do jogo. Ángel Romero fez um golaço, o gol que deu a vitória à equipe corintiana. Cássio Ângelo, o que você achou da partida de Corinthians e do Guarani? Como é que esse resultado foi construído e se foi merecido essa vitória corintiana? Chavão Barros, Adiel Reis, a nosso nobre e enorme audiência do Mermadores. Mais uma vez, nós temos que pontuar alguns fatores preponderantes para esse resultado. Primeiro jogo das duas equipes na temporada, estão voltando. Agora o campeonato estadual já é tido pelos clubes como uma pré-temporada, principalmente nessa fase de grupos. E é um momento de encaixe, é um momento de adaptação, é um momento de alguns testes que os treinadores gostam de fazer. E diante disso deu para ver que o Corinthians fez alguns testes interessantes, como algumas variações táticas. Entrou ali com o Michael Ranieri protegendo a zaga formada pelo Félix Torres e pelo Caetano. Ora, teve ali uma variação tática onde fez ali um 3-5-2, puxando o Michael para vir fazer essa saída de jogo, algo que o Tite fez na seleção brasileira com o Casemiro, e o Mano está replicando aqui usando o Michael, adiantando o, o Fagner e o Hugo, outro estreante, para serem praticamente ali alas. Então, abrindo mais o campo da equipe do Guarani, dificultando mais a marcação. E essas variações táticas, ao meu modo de ver, foram algo positivo, algo que chamou muito a minha atenção, principalmente ali dos jogadores à frente dos volantes. O Romero, o Rojas e o Araújo, toda hora ali trocando de posição, invertendo o lado de campo, criando triangulações, criando jogadas. Um pouco abaixo desse estava o Rojas, muito estava perdido ali no sistema tático, mas como a gente falou, provavelmente quem treinou nessa pré-temporada ali naquela função deve ter sido o Garro, que ainda vai estrear pela equipe do Corinthians. O Corinthians, a estreia valeu a pena, pelo que a equipe mostrou no primeiro tempo, mas fica alguns alentos aí pro Mano Menezes. Como a criação, acho que a criação de jogadas ainda tem muito a melhorar, seu Estevão Barros. Pois é, a parte defensiva, Adiel, também chamou a atenção. A equipe não tomou gols, mas em alguns determinados lances ali levou uns sustos, né? Algumas jogadas aéreas, enfim, seja por questão física ou por falta de entrosamento. É um setor e é um tipo de jogada, né? As bolas aéreas que o Corinthians vinha tendo problema desde o ano passado. Claro que também a gente tem que levar em consideração, por exemplo, todo o imbróglio do Lucas Veríssimo, que saiu às vésperas do jogo, mas o setor do campo que nesse jogo mais te deixou preocupado, ou você acha que o ataque ainda deve ser uma prioridade? Vou usar uma frase clichê para começar minha fala, Estevão Barros. Um bom time começa com uma boa defesa, um grande time começa com uma boa defesa. Não adianta fazer muitos gols lá na frente e tomar também muitos gols. Então, o Guarani não foi efetivo, por isso não empatou o jogo, mas teve oportunidade sim, porque a defesa composta por Félix Torres e Caetano não foi muito boa hoje na partida. 3 cruzamentos, 3 cabeçadas perigosas, o Cássio teve que trabalhar. Chute de fora da área, mas enfim, isso é coisa da questão da marcação dos dois volantes ali, do Ranieri e do Maicon. Falando especificamente da dupla de zaga, como a gente já falou aqui, a falta de entrosamento entre o Félix Torres e o Caetano foi ocasionada pela saída do Lucas Veríssimo. Mas isso nada tem a ver, mas é aquela questão do jogador se adaptar, eles são profissionais e treinam para isso o mais rápido possível para uma situação de jogo. O que me preocupa de fato é aquilo que o Cássio também já tinha comentado, o Corinthians tem uma zaga lenta.
Em vários momentos, o Derek, o Reinaldo, partiu para cima do Félix Torres e do Caetano e os dois conseguiram se sobressair na velocidade. Isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque de um lado nós temos um lateral esquerdo, Hugo, muito jovem, promissor, claro, veloz, cheio de gás, mas ainda com coisas para aprender no futebol. E do outro temos o Fagner, que já experiente não tem mais a velocidade de outrora. Se você não tem zagueiros com velocidade para cobrir esses laterais, você vai ficar no mano a mano e vai perder todas essas situações. Talvez por isso, no primeiro tempo, o Mano tenha colocado o Maicon ali na esquerda e o Félix Torres para fazer a cobertura do Fagner. No segundo tempo, o Louser fez uma leitura boa, colocou os dois, era o Reinaldo e o Derek, entre os zagueiros, e aí tirou essa possibilidade dos laterais de subirem, porque ia deixar no mano a mano. Isso não aconteceu no primeiro tempo. Só que aí o Maicon não voltou para marcar. Então é questão de leitura de jogo do Mano, e eu acho que ele vai ter que tirar muita lição dessa partida, principalmente na bola aérea e nessa velocidade. Eu não imagino que essa deverá ser a zaga titular do Corinthians, é Félix Torres e Gustavo Henrique. E talvez uma outra contratação. No lugar do Hugo, pode ser que o Palácios também funcione bem, ou até mesmo de modo Zeca, jogando pela direita, o canhoto pela direita, também pode funcionar. Mas o Fagner não dá para ser titular o ano todo. A mesma questão que nós tivemos com o Fábio Santos na temporada passada, em que o Fábio Santos teve que se sacrificar várias vezes porque não tinha lateral esquerdo capaz de marcar e avançar com qualidade, nós podemos passar com o Corinthians com o Fagner em 2024. Porque não tem um lateral direito. Tem o Matheus França, o Mateuzinho, que chegou agora aí, que para mim deve ser titular, mas até não ser regularizado, o Fagner vai passar perrengue. O primeiro tempo excelente do Fagner, o segundo que deixou a desejar, virou um zagueiro e não avançou mais. Então, a gente vai ter que ver muito do Corinthians defensivamente, o que ele vai se adaptar nessa defesa. Se vai ser um time com 3 zagueiros, se vai ser um time com 2 zagueiros com o Michael voltando para fazer essa saída de 3. É uma questão muito complicada. O ataque a gente já sabe que uma hora ou outra vai acontecer. O Romero tem dado conta, mas defensivamente me preocupa bastante. Porque, se você ganha de 1-0 e o Guarani teve chances de virar, claro, é a estreia da temporada, mas mesmo assim, como referência, é a partida que a gente tem, entendeu? O Félix Torres até achei que fez uma boa partida, mas levando em consideração todos os fatores apresentados, achei que ele foi bem até, enfim, né, pela estreia, pela toda essa questão do Lucas Veríssimo acaba afetando, né, já que ele treinou com o Lucas Veríssimo, então movimentações já estavam ali um pouco mais ensaiadas e achei que ele segurou bem o Rojão. Quem vem segurando bem o Rojão não é de hoje, é Ángel Romero, que mais uma vez fez um gol da vitória corintiana, um belo gol, inclusive, não só pela finalização, que foi muito bonita, né? Ele pegou ali um voleio, mas a jogada do gol foi muito bem trabalhada, né? Toda a movimentação ali do Maicon recuando para fazer um zagueiro, o Fagner avançando, o Yuri Alberto saindo da área até que a bola chegasse nos pés, ou no pé, de Ángel Romero, que guardou dentro da casinha, fez o gol da vitória corintiana e foi eleito o craque da partida. Mas vou tocar nesse assunto de novo porque não é perseguição, tá bom, é um pouquinho, mas o Romero tem sido a tábua de salvação do Corinthians desde o final da temporada passada e realmente tem jogado muito bem, mas tecnicamente a gente sabe que às vezes ele deixa um pouco a desejar. Taticamente é muito bom, cumpre as funções dele. Como é que você vê, Adiel, essa continuidade no Romero durante a temporada? Ele precisa de alguém para pelo menos substituí-lo, né? Já que ele vai ser um craque do time, porque também já não é um jovem e ele é um cara muito dedicado, volta para marcar, então é um cara que se desgasta muito durante as partidas. No ritmo que a gente tem do futebol brasileiro, pelo menos mais alguém ali o Corinthians vai precisar, né? Sim, com certeza. Pelo fato da idade avançada, entre aspas, do Romero, ele precisa de um reserva. E o reserva dele não pode ser o Wesley, não pode ser o Gustavo Silva, porque muda completamente o esquema de jogo do Corinthians.
Só que assim, Estevão Barros, eu acho que o Mano poderia já desenhar um esquema para o Romero ser o centroavante, não esse ponta. Tudo bem, hoje ele fez uma partida muito boa como ponta esquerda, quando o time tinha a bola. Só que ele fez um gol de centroavante, porque o centroavante não está, o Yuri Alberto não está cumprindo a sua função. Assim sendo, acredito eu que o Mano já poderia desenvolver um sistema ali de jogo em que o Romero possa ser um centroavante e o Yuri Alberto claramente pode ser banco de reservas tranquilamente. Eu acho que não é segredo para ninguém que a temporada passada foi ruim para ele, foi péssima, e ele não pode ser titular. E montar um time com o Romero de centroavante abre possibilidades, porque é um time mais veloz, não é um time espetado, não é um time fácil de marcar, previsível, e em alguns momentos pode até ser mais fácil a jogada de triangulação. Só que sim, concordo com você, o Corinthians precisa buscar um segundo atacante, precisa também buscar um centroavante, um reserva para o Yuri e para o Romero, e também não pode criar de novo essa dependência de um jogador só que nem teve na temporada passada, do Roger Guedes, né? Que quando o Roger Guedes jogava bem, ele decidia, quando ele não jogava bem, o Corinthians era outro. Então, o Romero hoje decidiu a partida, ok, mas não pode ser só isso e não pode ser só ele. Ele é um bom jogador, está numa grande fase, o Corinthians deve se aproveitar disso, mas não só depender disso. Então, talvez o Mano possa pensar já em um esquema para priorizar ele, aproveitar essa boa fase, enquanto a diretoria procura jogadores para compor ali essas posições de primeiro e segundo atacante do Corinthians, que claramente a gente viu hoje que estão escassas, né? Não tem opção para substituir o Yuri Alberto, colocar o Wesley e o Gustavo Silva no lugar do Romero é uma questão, assim, entre aspas, complicada. Pois é, quem também está numa situação complicada é o compatriota de Angel Romero, o nosso queridíssimo Matias Rojas, que mais uma vez teve uma partida apagada e a gente chegou a falar disso na transmissão, Cássio Ângelo, e é um problema aí que o Corinthians e o professor Mano terão para essa temporada, né? O que fazer com o Matias Rojas, como encaixá-lo, enfim, mais uma partida discreta e o paraguaio vai se tornando uma grande frustração aí pelo investimento que foi feito em cima do seu futebol. Pois é, Estevão Barros, o Rojas começou o jogo centralizado, ora foi para a ponta esquerda, chegou a encostar ali no Yuri Alberto como se fosse um segundo atacante, veio reforçar a marcação como volante, mas não conseguiu ter êxito em nenhuma dessas funções que ele ocupou durante os 90 minutos. A verdade é que nesse esquema de jogo, com os jogadores ali na frente dos volantes e atrás ali do Yuri Alberto, naquela faixa ali da intermediária para frente, flutuando bastante, eu acho que o Rojas não vai se encaixar. A gente viu que o Romero tem essa polivalência de atuar em várias funções táticas dentro de campo, como você falou, um jogador que se entrega muito taticamente, assim como o garoto Araújo também teve essa polivalência, e o Rojas ficou muito atrás. Acho que o Rojas pode ser um segundo atacante ou até mesmo um reserva ali para o Yuri Alberto, porque da dinâmica que ele oferece não é a mesma dinâmica e intensidade que o Mano Menezes cobra dos atletas ali naquela faixa de campo, onde o Rojas costuma atuar como um jogador cerebral, camisa 10. Eu acho que não vai ter espaço para ele pensar, não vai ter espaço para ele dominar a bola e conduzir nessa plataforma de jogo que o Corinthians está oferecendo na temporada 2024. É uma situação delicada, lembrando que ainda tem o Garro para estrear, jogador que também atua por essa faixa de campo. Então é mais um aí que vai entrar nessa briga por uma vaga no time titular. Provavelmente será titular, tem muita qualidade o argentino. Do lado do Guarani, acho que a equipe fez uma boa partida. O gol é um lance muito... Não é um lance fortuito, porque foi um lance muito bem trabalhado. Mas a equipe do Guarani, acho que... não sei se é um exagero dizer que pelo menos o empate merecia, porque teve volume de jogo, criou jogadas, não foi efetivo, como o Adiel colocou aqui, mas criou algumas jogadas, mostrou certas valências, né, Cássio? Eu gostei do Guarani, principalmente
Após sofrer o gol, não foi uma equipe que se abateu, foi para cima mesmo, jogando fora de casa e sendo o Corinthians. Mas mesmos pontos que a gente fez aqui em relação ao Corinthians vale para o Guarani. Eu acho que é uma equipe que não tem criatividade no meio do campo. Por horas a gente viu ali o Camacho tendo que conduzir a bola, e a gente sabe que o Camacho é muito mais um jogador de proteção do que um jogador da criação. Eu acho que o Wanderson e o João Vitor se esconderam muito do jogo, sobrecarregando ali o Mike e até o Diego, os dois laterais ali, que tinham que avançar muito. E bola pouco chegou no Reinaldo, no Derek, mas são centroavantes que mostraram ali certas valências. Foi interessante observar essa equipe do Guarani. Tem o Chay, que a gente viu atuar com a camisa do Botafogo, a gente viu jogar pelo Cruzeiro, a gente sabe que é um jogador que tem esse potencial, que encaixando na equipe do Guarani, eu acho que o Guarani sobe mais de produção em vista do que a gente viu hoje aqui na Neoquímica Arena. Tem bons valores, né? O Derek é um bom atacante e movimentou muito bem ali. O Reinaldo também fez uma boa partida. Acho que é uma equipe que pode incomodar aí. Pode conseguir uma vaga, né? O grupo do Guarani, se eu não me engano, é o mesmo grupo do Palmeiras. Nesse momento a equipe ocupa a 4ª posição, mas tem muita água para rolar ainda. Lembrando que os 2 primeiros classificados se enfrentam, né? Avançam para a próxima fase. O grupo do Guarani é o grupo B, com Água Santa, Ponte Preta, Palmeiras. Então é um grupo acessível, né? 2 equipes ali da Ponte Preta, grande rival. Uma equipe que joga a Série B e uma outra que joga a Série D. Então acho que ele pode conseguir aí somar os seus pontos e pensar numa classificação. Bom, acho que no mais é isso. Uma boa estreia do Corinthians para um time que foi montado nesse final de temporada, início de temporada. Acho que o time mostrou muitas qualidades. O trabalho do Mano aí tende a evoluir conforme os reforços forem se entrosando e forem estreando, né? Porque ainda falta a Garra, o Gustavo Henrique para estrear, o Palácios, enfim, o Corinthians ainda está no mercado também. Veremos o que acontece com a equipe alvinegra. Hoje uma vitória por 1-0 em cima do Guarani em casa.